Como não é todo mundo que conhece vocês, a gente gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho, começando dizendo se vocês pudessem ser um animal, qual vocês seriam e por quê. E aí vocês dão procedimento à apresentação de vocês. Júlia, pode começar se você quiser e depois a gente passa para o professor Braulio. Tá bom, então. Boa tarde, pessoal. Primeiro, queria agradecer pelo convite, é uma honra poder participar. Meu nome é Júlia, eu sou bióloga, me formei na Universidade Federal de Uberlândia em 2018 e desde então eu venho trabalhando com bem-estar e comportamento de animais selvagens em zoológicos. Atualmente também eu administro as páginas Vida no Zoo, no Instagram e no Twitter, onde eu falo um pouco sobre bem-estar, enriquecimento, comportamento animal e todos os assuntos que envolvem zoológicos. E o animal que você seria, Ju? E por quê? Eu seria um tucano, porque é minha ave preferida e porque eu acho que seria muito legal poder voar e ir para os outros lugares, essa liberdade, assim, sabe? Eu escolheria ser uma ave e seria um tucano. Professor Braulio? Boa escolha, Júlia. Boa tarde a todos. Meu nome é Braulio Dias, eu sou biólogo também, sou professor de ecologia na Universidade de Brasília e trabalho com pesquisa em biodiversidade, ecologia, principalmente no bioma cerrado, mas trabalho muito na interface entre ciência e política pública. Já trabalhei 20 anos no Ministério do Meio Ambiente, fui diretor de pesquisa do IBAMA, diretor de conservação da biodiversidade e secretário nacional de biodiversidade e florestas. Depois passei 5 anos na ONU, trabalhando em Montreal, no Canadá, como secretário executivo da Convenção da ONU sobre Diversidade Biológica. Isso foi entre 2012 e 2017. Aí foi uma grande oportunidade de poder interagir mais com todos os países, né? A minha área de especialidade é zoologia. Eu fiz o meu doutorado na Universidade de Edimburgo, na Escócia, estudando comportamento animal. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu estou com esse beija-flor, esse lindo beija-flor atrás da tela. Isso é porque eu sou presidente do Conselho Global da BirdLife International, que é uma das maiores organizações conservacionistas. Então, acho que a escolha agora fica também com uma ave. Tá? Incrível, incrível. Muito grata de vocês estarem aqui. Novamente, é bom sempre vou agradecer. É realmente incrível a participação de vocês. E, sem ter muitas delongas, eu acho que a gente pode passar direto para o nosso assunto, que é justamente o tema do bate-papo de hoje, que é, afinal, zoológicos são mocinhos ou vilões? E aí, se o senhor quiser começar falando, professor Braulio, e a gente passa para a Júlia depois. Tá bom. Tá bem. Então, dependendo do zoológico, né, pode ser mocinho ou pode ser vilão, né? Infelizmente, nem todos os zoológicos têm o mesmo nível de qualidade em termos de abrigar animais, né, em boas condições, né, de alimentação, de conforto, etc, etc. Os zoológicos têm uma função de pesquisa, né, para você conhecer melhor a biologia dos animais. Tem uma função de educação, né, de você facilitar, né, o contato com os animais, né, para todo mundo e, claro, em particular para as crianças, né, e de contribuir para programas de conservação. Então, infelizmente, muitas espécies de animais estão ameaçadas de extinção. Várias, infelizmente, já se extinguiram, né? E os zoológicos no mundo inteiro prestam um grande serviço para ajudar na conservação de espécies ameaçadas. Então, em várias situações extremas, em que restam apenas alguns poucos indivíduos de uma espécie na natureza, então optou-se, em alguns casos, por
abrigar esses animais em cativeiro para garantir uma melhor taxa de reprodução, para depois promover uma reintrodução. Isso foi feito, por exemplo, com o condor da Califórnia, né? Que chegou numa situação limite aí com menos de 20 indivíduos, né? E aí os pesquisadores conservacionistas tomaram essa decisão. Olha, se deixássemos esses últimos indivíduos da natureza, é possível que a espécie se extinguisse. Então, graças ao trabalho em cativeiro, né, e melhor conhecimento, né, que foi adquirido da espécie, a espécie foi salva, né? Aqui no Brasil, nós temos uma iniciativa em curso, que é da ararinha azul, né, que infelizmente foi extinta na natureza, lá no sertão da Bahia, né? Sobrou só um macho solitário, coitado. Mas, felizmente, várias organizações de pesquisa e zoológicos possuíam exemplares e conseguiram aumentar um pouco, né, o número, a população em cativeiro. E agora, recentemente, 50 indivíduos da ararinha azul vieram para o Brasil, né? E o governo, o Instituto Chico Mendes, estabeleceu 2 unidades de conservação lá no sertão da Bahia, em Curaçá, para receber essas ararinhas. Só que não podemos soltar essas ararinhas assim direto, porque elas têm que ser aclimatizadas, né, com as condições do sertão. Elas estavam vivendo em condições bastante amenas lá num zoológico na Alemanha, né? Então, o clima na Caatinga é bastante agressivo, né? Bastante seco, e aí tem que ensinar tudo para essas ararinhas. Como achar alimento, o que é inimigo, o que é um predador, né? Então, tem que ser feito todo um trabalho de readaptação, né? E foi montado todo uma instalação lá em Curaçá para promover essa adaptação, né, das ararinhas e talvez daqui a um ano, né, essas ararinhas possam ser soltas da natureza. Agora, vem a pergunta, por que essas ararinhas desapareceram da natureza? Por causa do tráfico ilegal de vida silvestre, né? E aí vem um lado vilão de alguns zoológicos. Muitos zoológicos no mundo inteiro, né, tentam adquirir animais raros, ameaçados de extinção. Então, isso ajuda a criar um mercado ilegal, né, de espécies ameaçadas. Então, infelizmente, parte desse problema que leva à extinção algumas espécies, né, que é o tráfico ilegal, tem associação com particulares e também com instituições públicas de criação em cativeiro de animais. Então, infelizmente, tem esse lado também. Por exemplo, no Canadá, na costa leste do Canadá e do nordeste dos Estados Unidos, existia uma ave aquática muito abundante, mas que foi tremendamente predada, né, para ser consumida como alimento humano, né? E os últimos exemplares, a última população dessa espécie foi encontrada numa ilha que pertence à Islândia, né? Mas não é a ilha principal da Islândia, uma ilha menor, isso no século XVIII. E esses últimos exemplares foram abatidos para atender demandas de zoológicos e museus na Europa. Então, veja que, infelizmente, né, às vezes essas instituições de pesquisa acabam contribuindo para a extinção de animais. É claro que, hoje em dia, há uma exigência muito maior em cima dos zoológicos e dos museus para não caçarem animais ameaçados de extinção. Quer dizer, eles podem observar esses animais, etc. E só em condições excepcionais é que esses animais podem ser capturados, vivos, e colocados em cativeiros, né?
Mas então existe essa relação. Um aspecto que eu acho que eu posso mencionar também de saída é a questão dos aquários, que está ligado com os zoológicos, e toda uma campanha que tem sido feita no mundo inteiro para acabar com a prática de colocar golfinhos, baleias, né, a baleia orca principalmente, em cativeiros para demonstração, para espetáculos, e em recintos, em piscinas muito pequenas, completamente inadequadas. Então, esses animais acabam sofrendo, e isso foi objeto de uma grande campanha internacional, e muitos aquários zoológicos, então, têm devolvido esses animais para a natureza, né? Então, tem esses dois lados, né? Mas eu posso mostrar aqui uma foto bonitinha. Isso aqui é uma ninhada de lobo-guará, bem novinhos, que foram resgatados há um mês atrás, aqui perto de Brasília. A mãe desses lobinhos morreu, ela estava com um colar, estava sendo monitorada. Então, pesquisadores de uma ONG, a OnSafari, que é especializada em estudar animais carnívoros, foi lá, resgatou os lobinhos e colocou no Zoológico de Brasília. Então, o Zoológico de Brasília está cuidando desses lobinhos, com a expectativa de que daqui a um ano e pouco, um ano e meio, quando eles estiverem grandes o suficientes, de poder reintroduzi-los na natureza, né? Então, se não tivéssemos um zoológico, né, para recepcionar esses lobinhos, eles provavelmente iriam morrer, né? Então, vários exemplos. Quer dizer, então, existem, de fato, muitos aspectos positivos da ação dos zoológicos, mas existem também aspectos negativos. E vai depender, a gente não pode generalizar, depende de zoológico. Tem muitos zoológicos de excelente qualidade, alto nível de pesquisa e trabalho de conservação, e tem zoológicos que, infelizmente, não merecem esse nome e fazem um trabalho bastante deficiente. Gil, quer comentar um pouquinho? Sim, eu concordo com o professor. Eu acho que, complementando, puxando um pouco para a minha área, né, quando a gente fala desses papéis do zoológico de conservação, pesquisa, educação ambiental, está tudo envolvido com o bem-estar animal. Então, se zoológicos mantêm esses animais, mas sem proporcionar um bem-estar elevado para eles, eles não vão conseguir fazer conservação, não vão conseguir fazer pesquisas adequadas, porque você não vai conseguir, sei lá, analisar o comportamento de um bicho se ele tiver com comportamentos anormais ou se ele não estiver conseguindo expressar seus comportamentos naturais, né? Então, hoje, todo o trabalho do zoológico envolve também a parte de bem-estar. E concordo que existem zoológicos ruins, que não oferecem esse nível de qualidade de vida para os animais. E eu acho que hoje eles só têm duas saídas, assim, né? Ou eles se adequam a esse conceito de zoológico moderno, né, que existe atualmente, que trabalha com conservação, trabalha com pesquisa e com educação ambiental, e com o lazer também, mas o lazer não sendo o objetivo, o entretenimento não sendo o objetivo, mas sim uma consequência também de todas as outras atividades que são feitas no zoológico. Então, eles se adequam a esse novo conceito, ou eles acabam fechando, né? Eu acho que atualmente a sociedade faz uma pressão enorme e não aceita mais esses zoológicos que não tratam bem os animais e não têm outros trabalhos a não ser o de lazer e de entretenimento da população, né? Um exemplo que a gente pode citar, que recentemente saiu nas notícias, é o zoológico de Luján. Não sei se todo mundo conhece, um zoológico na Argentina, que era muito conhecido por deixar os visitantes tirarem fotos com os animais, e tem muita polêmica envolvida, se eles dopavam esses animais para tirarem fotos e tudo mais. E essa semana o governo lá da Argentina, o Ministério da Argentina, né, resolveu fechar o zoológico depois de inúmeras denúncias de maus tratos, de que a alimentação não estava adequada, de inúmeras infrações que não condiziam com as leis deles lá, e acabaram por fechar o zoológico. Ele já estava fechado por conta da pandemia, mas quando a pandemia passar, eles não vão reabrir. E eu acho que isso mostra que a gente está caminhando para um futuro onde a gente não vai ter mais esse tipo de zoológico existindo,
só para entretenimento e sem pensar na qualidade de vida do animal. Perfeito, gente. Eu ia fazer uma pergunta para vocês. Aliás, pessoal, a gente bateu os 20 minutinhos. Na verdade, a gente começa as perguntas do público nos 30 minutinhos. Mas quem quiser e tiver perguntas, pode ficar à vontade para perguntar. A gente faz um esquema de você coloca o seu nome no chat, se você quiser perguntar oralmente, ou se você quiser perguntar diretamente no chat, põe a pergunta no chat e a gente lê. E aí, esses convidados responderem. Enquanto o pessoal pensa, eu tinha uma pergunta, na verdade, que já entra já no pau aí. A gente sabe que existe um debate muito grande dentro dos ativistas, principalmente, que é a ideia de substituir todos os zoológicos por santuários, né? E essa é uma das questões que eu fico muito em dúvida, assim, porque a gente acaba vendo muitas notícias, né? Antigamente era muito comum. A gente conhecemos não, né? Mas enfim, acho que todo mundo pegou aquela época que um dos garotos, acho que não lembro agora onde é o zoológico, calma aí que eu vou pegar minha colinha. Foi lá em Cascavel, que um tigre atacou, né? Atacou não, né? Mas a criança foi meio burra e o pai da criança mais ainda, mas vamos lá, vamos à parte. E essa criança acabou perdendo o braço, assim, e veio à tona novamente a ideia de trazer os animais, de usá-los nessa educação ambiental, como posso dizer, com a ideia de atrativo mesmo, né? E aí me veio a pergunta do porquê que a gente não simplesmente muda tudo para santuário, o que diferenciaria se eles ainda seriam ou não usados a fim de pesquisa, usados, né? Seriam pesquisados, a gente ainda teria essa interação entre a ciência e os animais, mas sem a parte de usá-los como atrativos. E é uma das perguntas também, porque a gente acabou entrando em quarentena e muitos lugares no mundo, na verdade, fecharam seus zoológicos e muitos animais acabaram não passando pelo estresse de serem confrontados com seres humanos, né? Existe um caso, principalmente na China, que alguns pandas que estavam tentando se estimular a reprodução desses pandas há muito, muito tempo e por causa dessa pausa, né, desse tempo que eles ficaram mais relax, digamos assim, eles finalmente conseguiram, né, copular e virou notícia em vários lugares, assim. E essa é uma dúvida que acabou surgindo. Se vocês puderem falar um pouquinho a respeito, seria legal. O Gil pode começar com você agora. Tá bom. Bom, eu não sei se o professor concorda, mas eu acredito que hoje a discussão não é se santuário ou se zoológico é melhor, qual que é pior. Na verdade, eu acho que são duas instituições com objetivos diferentes e que com igual importância. Assim. Na nossa legislação, o santuário não é uma instituição que existe, né? Na verdade, santuário é só um nome bonitinho que colocaram para mantenedor de fauna. E o que é um mantenedor de fauna, né? São instituições que são responsáveis por abrigar esses animais, cuidar desses animais, mas eles não podem receber visitação, por exemplo, e nem reproduzir os animais, né? E aí isso difere um pouco dos zoológicos, que muitos participam de projetos de conservação e de reprodução de animais e têm essa autorização, né, para reproduzir os animais e para receber visitação. Então, eu acho que as duas instituições são importantes, têm seu papel na conservação e existem erros tanto de um lado quanto do outro. Eu acho que a gente tem que cobrar melhorias pelos dois lados. E não acho que a solução seria mandar todos os animais para santuários, porque os zoológicos fazem todos esses trabalhos, esses papéis que a gente já falou aqui, né? Então, eu acho que, claro, em situações que os animais não estão sendo bem cuidados, se existe a possibilidade de ser transferido para um santuário que tem suporte, tem capacidade para cuidar desse animal, eu não acho que isso é um problema. Agora, falar que a solução é colocar todos os animais nos santuários, eu acho que não é bem por aí. Com relação à reprodução, que você falou na quarentena, que os animais estão se reproduzindo melhor, eu acho que a gente tem que pensar com cautela se realmente foi por esse motivo, porque a gente teria que fazer todo um estudo comportamental durante esse período que os animais não tiveram contato com os visitantes,
levando em consideração que muitos deles já podem estar acostumados, né, dessensibilizados com essa presença do público todo dia, e isso talvez não seja um fator estressante, porque o animal já está tantos dias ali com aquela rotina que aquilo acaba sendo insignificante para ele. E a reprodução pode acontecer por diversos fatores, inclusive estresse. Animais muito estressados podem se reproduzir como uma forma de se aliviar, de sair do tédio, alguma coisa assim. Então, não dá para a gente avaliar que realmente a reprodução aconteceu por conta da falta dos visitantes. Pode ter sido, mas só com um trabalho analisando o comportamento desses animais, acho que a gente conseguiria ter certeza disso, né? Fazendo um trabalho antes, enquanto tinha visitação, e depois que a visitação foi encerrada e comparando os comportamentos desses animais, né? Então, a gente tem visto uma evolução da infraestrutura e das condições e dos métodos no zoológico. Antigamente, os animais ficavam em jaulas pequenas, né? Totalmente inadequado. Então, e certamente sofrendo muito, com muito estresse, né? E, na verdade, não cumprindo nenhum dos objetivos do zoológico, quer dizer, não ajudando com pesquisa, não ajudando com conservação, não ajudando com educação, porque qual é a mensagem que você passa, por exemplo, para uma criança ver um animal enjaulado, mantido sob estresse, né, em condições inadequadas, isso é péssimo, né? Tem havido uma campanha muito grande nos últimos anos com relação à manutenção de grandes animais em zoológicos, elefantes, por exemplo, né? Então, surgiram alguns santuários para receber esses animais de grande porte, digamos, aposentados, né? Nos zoológicos, né? Para ter uma vida, né, mais confortável, mais digna, né? Nesses santuários. Mas isso é basicamente, quer dizer, eu concordo com a Júlia, não tem um papel claro na maioria desses santuários para cumprir com um papel de pesquisa, de educação, de conservação, né? Mas pode desempenhar esse papel, né? De ajudar a melhorar as condições de animais que sofreram muito com o estresse. Por exemplo, os primatas de grande porte, né? Gorilas, chimpanzés, né? Isso também tem havido uma campanha muito grande, né, em muitos países para libertar, reintroduzir esses animais na natureza ou pelo menos colocar num santuário. Alguns desses animais, infelizmente, não têm condição de serem soltos na natureza. Eles morreriam rapidamente, né? Mas é uma possibilidade. Deixa eu mostrar aqui, compartilhar uma imagem com vocês. Estão vendo? Esse é um livro publicado já há algum tempo, chamado Chimpanzee Politics, quer dizer, a política dos chimpanzés. Foi escrito por um biólogo famoso holandês, Frans de Waal, e ele, com os alunos dele, eles trabalharam durante, acho que uns 5 anos, num grande zoológico na Holanda que tinha um recinto bastante grande, bastante natural para um grupo de bom tamanho de chimpanzés, com árvores, com um monte de ambientes ali. E a tarefa dos alunos era monitorar diariamente esses chimpanzés com a identificação de cada um para entender, bom, o que eles fazem o dia inteiro, né? E, com base nesse estudo, ele publicou esse livro. E o nome, o título do livro já traduz um pouco do resultado. Quer dizer, a descoberta nesse estudo é que, basicamente, boa parte da atividade diária dos chimpanzés era uma luta pelo poder, né? Os chimpanzés vivem em sociedades organizadas com hierarquia, né? Então tem o macho alfa, o beta, o gama, etc. Então, ok, você tem o macho alfa, que é o mais forte, que domina todo mundo e que tem vários privilégios. Ele tem acesso aos melhores locais, melhor comida, mais fêmeas, etc. E aí o que fazem os outros chimpanzés? Eles descobriram que
o macho beta, gama, etc., eles ficam o dia inteiro fazendo complô para derrubar o macho alfa, né? Então, a conclusão é que esses chimpanzés não são muito diferentes dos humanos. Igual como as sociedades humanas, nós presenciamos no dia a dia essa luta pelo poder para controlar, né? Então, veja, isso é resultado de uma pesquisa dentro de um zoológico, né? Então, o zoológico permitiu esse maior conhecimento dessa espécie que é tão próxima dos humanos, né? E se não tivéssemos um zoológico, esse tipo de pesquisa não teria sido possível, né? Então, isso é um exemplo, quer dizer, do que se pode fazer de bom, né, num zoológico que cumpre com o seu papel, né, de pesquisa, de conservação e de educação. Perfeito, perfeito. Eu tinha ficado com uma duvidazinha durante a fala de vocês, que é sobre a relação entre os santuários e os zoológicos. Eu fiquei em dúvida, existe alguma ponte, alguma conversa, algum ponto, alguma colaboração entre si? Porque eu não sabia da informação de que nos santuários não era permitido fazer a reprodução dos animais, eu não tinha ideia disso. Eu achei bem... Nossa, uau, não sabia, não tinha ideia. E aí eu fiquei em dúvida sobre essa relação, se santuários então seria mais um local de rest in peace, né, de descanso em paz para certos animais que foram maltratados durante a vida toda, ou se existe, por exemplo, alguma ideia para estimular a preservação. Então, por exemplo, o santuário ficou com algum filhote que de repente foi maltratado no circo X, e o zoológico que acolhe esse animal, ou é um santuário, existe uma corrida para quem pega primeiro, alguma coisa do tipo? Eu acho que tem vários tipos de santuários, né? Por exemplo, o Santuário de Vida Silvestre é reconhecido no mundo inteiro como uma categoria de área protegida, de unidade de conservação, né? Então, é o tipo de unidade de conservação que tem um foco na conservação de algumas espécies particularmente ameaçadas de extinção, né? Então, e aí faz-se sim um trabalho bom de conservação, mas é em condições naturais. Nesse caso, são ecossistemas naturais que são protegidos, né? Visando a conservação de todas as espécies, mas em particular algumas espécies ameaçadas. Então, isso é um santuário de vida silvestre, né? Então, isso existe, aí então faz-se um trabalho de conservação, de pesquisa, né? Pode-se fazer algum tipo limitado de visitação, particularmente para estudantes, né? Para educação, pesquisa, né? Mas isso não tem nada a ver com o zoológico, né? E aí a gente tem esses outros santuários, né, que vêm sendo desenvolvidos em anos recentes, associados a essa campanha da sociedade indignada com as condições de vida de animais de grande porte em zoológicos, e essa população percebe que esses animais estão sofrendo. Então, em função disso, surgiu essa opção de criar... E aí são basicamente fazendas, né? Áreas grandes, né? De fazendas com alguma vegetação natural, em que esses animais vivem, né? Mas não se trata de não é como o Santuário de Vida Silvestre, reconhecido como categoria de área protegida, né? É um papel diferente, né? Só complementando também que existem vários mantenedouros que não são conhecidos como santuários, né, que fazem esse trabalho também de abrigar esses animais, muitos vindos do tráfico, né? Então, hoje a gente sabe que os CETAs, os CRAS, esses centros que recebem esses animais estão lotados, não tem mais onde colocar bicho, de tanto bicho que é apreendido do tráfico. E eles fazem, os CETAs, os CRAS, fazem trabalhos de reintrodução na natureza, mas muitas vezes os animais não têm condições de voltar. Às vezes eles têm traumas, têm sequelas, têm lesões que eles não sobreviveriam na natureza, né? E aí, para onde que vai esses animais? Muitos podem ir para esses mantenedouros, para eles terem um local para continuar vivendo, e muitos vão para zoológicos também, né? Então, tem esse papel de abrigar esses animais que são frutos vindos do tráfico, né? Esse é um problema muito sério, que é o tráfico de vida silvestre, e
isso, por um lado, é mantido, existe porque existe mercado, existe comprador, né? Esse mercado de pets, por exemplo, né? Mas isso é ilegal e a polícia ambiental, polícia florestal e outras polícias fazem um trabalho de combate, né? Os técnicos do IBAMA, dos órgãos estaduais, buscam controlar, né? E aí tem um problema, porque eles então vão apreender esses animais que estão sendo comercializados ilegalmente. A maioria desses animais mantidos em condições inadequadas, e a gente sabe, tem dados sugerindo que de cada 10 animais capturados, 9 morrem, né, durante as etapas aí desse comércio ilegal. E aí, quando a polícia consegue, ou os fiscais do IBAMA, do órgão estadual, conseguem capturar, o problema é, bom, e aí o que fazer com esses animais? Né? Já tivemos muitas situações em que esses animais foram soltos imediatamente onde foram capturados. E isso resultou em problemas, porque os animais vieram de outras regiões e foram soltos em regiões onde eles não habitavam normalmente. Né? Então, hoje você tem um problema. Por exemplo, o sagui estrela, né? Aquele saguizinho de tufo branco lá do Nordeste, ou o sagui estrela do Cerrado, que tem tufo de pelos pretos nas orelhas, esses animais foram soltos, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? E algumas outras áreas, e se adaptaram, se estabeleceram. Então, são espécies exóticas que estão invadindo ambientes naturais e competindo com as espécies nativas. Por exemplo, o mico-leão dourado, no Rio de Janeiro. Né? Então, isso é um problema criado por quê? Originalmente pelo problema do tráfico ilegal, aí tenta-se combater esse tráfico ilegal capturando esses animais nas feiras, né, ou em outras oportunidades, e aí depois não sabendo direito o que fazer com esses animais. Existem os CETAs, né, que foram criados para isso, para receber, só que a maioria dos CETAs estão abarrotados de animais, eles não têm capacidade de receber todos esses animais, né, e muitos desses animais acabam morrendo ou sendo sacrificados, né. Outros vão para zoológicos, né, mas tem muitos animais que nem os zoológicos mais aceitam, porque já tem muitos. Então, há uma limitação. Então, esse é um problema muito sério que a gente vivencia e acaba afetando também, envolvendo os zoológicos. Perfeito, professor. Perfeito, Júlia. A gente tem uma pergunta no chat do Pedro. Ele perguntou, o Zoológico do Rio de Janeiro, que se tornou um bioparque com as obras de reforma, são a nova cara e um exemplo do que os zoológicos no Brasil deveriam se espelhar na adequação de zoos da atualidade? Então, o que se espera quer dizer, há um consenso de muitos conservacionistas e pesquisadores de que é importante manter zoológicos, mas manter zoológicos de qualidade, que tenham um espaço suficiente para abrigar os animais, que tenham boas instalações. O ideal de um zoológico moderno é os animais viverem soltos dentro de um recinto cercados por um fosso, né? Mas não enjaulados, né? Então, é preciso criar essas instalações modernas, né? O Zoológico de Brasília é assim, né? E alguns outros. Então, isso é um desafio, porque tem custos maiores, né? E a questão é como financiar a manutenção desses zoológicos. E nessa crise econômica e da pandemia, está havendo escassez de recursos nos órgãos públicos, né? E uma das consequências é a decisão de alguns governos estaduais de fecharem seus zoológicos, né? Por exemplo, agora existe uma pressão para fechar o zoológico de São Paulo, né? Que é talvez o principal zoológico do Brasil, com as melhores instalações e melhor corpo de pesquisador. Também, em 2018, foi decidido
no Rio Grande do Sul, extinguir a Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, que é a manutentora do Zoológico de Porto Alegre e do Jardim Botânico de Porto Alegre, além do Museu de Ciências Naturais. Então, está havendo uma crise, essa crise econômica está afetando a viabilidade de manutenção de zoológicos. E aí a questão é, bom, mas como, então, viabilizar economicamente os zoológicos? Né? Então, tem iniciativas como o Aquário do Rio, né? Lá perto do Museu de Amanhã, que é um aquário moderno, de grandes dimensões. Né? Então, essa é uma tendência moderna. Tem o Aquário de Lisboa, né? Que foi um dos primeiros dessa geração, né? Que são aquários imensos, né? Que permite as pessoas entrarem dentro e aí com um trabalho de educação, né? Muito grande, né? E, claro, toda entrada paga, né? Uma taxa bastante alta, né? E isso, então, viabilizando a manutenção dessas instituições, desses grandes aquários. Né? Então, essa questão do financiamento dessas instituições é uma questão importante. Né? Júlia? Não, só complementar que muita gente fala sobre o fim da visitação em zoológicos, né? Tipo, vamos manter zoológico, mas vamos tirar a visitação. E como o professor disse, tem muitos zoológicos que são mantidos com o dinheiro arrecadado pela visitação, né? Então, além de ter todo um trabalho de educação ambiental com esses visitantes, eles ainda contribuem, né, para a manutenção dos trabalhos de conservação e pesquisa que são feitos nessas instituições. E acho que um exemplo bom também que a gente pode citar de um zoológico bom aqui no Brasil é o Parque das Aves, que mantém esses animais, como o professor disse, soltos nos recintos, tipo, não tem grades, não tem jaulas como antigamente, né? Então esses animais são soltos e eles trabalham com conservação de espécies da Mata Atlântica, fazendo um trabalho excelente. E o visitante faz a visita dele como se ele estivesse no meio da floresta mesmo, né? Então, acho que esse é o conceito de zoológico moderno que a gente espera que os zoológicos que existem hoje passem a ser dessa forma, né? Você não vá visitar e sinta que os animais estão numa prisão, e sim que eles estão ali em harmonia com o ambiente, vivendo livres e sendo bem cuidados, né? Quando era... Oi, Pode desculpa. falar, professor, pode ficar à vontade. Não, eu ia dizer que quando eu era secretário executivo da Convenção da Biodiversidade, eu tive reuniões com os diretores da UASA. A UASA é a Associação Mundial de Zoológicos e Aquários. Né? E eles estavam dizendo de como os zoológicos e aquários contribuem para a conscientização da população sobre a importância da conservação, etc. Aí eu fiz uma provocação para eles. Eu falei, será? Vocês conseguiriam me demonstrar que, de fato, uma visita ao zoológico ou a um aquário realmente resulta num aprendizado? Quer dizer, aquela população que está visitando está, de fato, aprendendo alguma coisa? Né? Porque muita gente vai ali só para caminhar, tomar um sorvete, fazer um piquenique, e vai embora e sai sem ter aprendido nada. Né? Então, eles levaram a sério a minha provocação. E aí, vocês estão vendo essa tela? Esse é o resultado de uma avaliação que a UASA promoveu em muitos aquários e zoológicos do mundo. Eles definiram uma metodologia padronizada para avaliar o grau de conhecimento e conscientização do público visitante, mas antes de entrarem no zoológico ou no aquário, e depois faziam uma avaliação ao sair, para ver se conseguiam detectar alguma diferença no nível de conhecimento ou de conscientização. Né? E fizeram avaliação se, de fato, as atividades promovidas pelos zoológicos
e pelos aquários para os visitantes, de fato, ajudava esses visitantes a conhecerem mais e melhorarem o seu nível de consciência. Então, esse questionário foi muito interessante. Essa publicação está disponível para quem quiser avaliar. E eles chegaram à conclusão de que é pequena a contribuição dos zoológicos e dos aquários para melhorar a conscientização sobre a necessidade de se promover a conservação, né? Eles conseguiram mostrar que sim, perdão, existe sim uma contribuição, mas eles mesmos, mediante esse questionário aos visitantes, chegaram à conclusão que eles têm que melhorar seus esforços de educação para que as pessoas entendam. Quer dizer, não basta você ver um animal bonito. Você tem que aprender um pouco sobre a biologia daquele animal, saber de onde ele vem, saber um pouco da ecologia dele, saber quais são as ameaças que aquele animal está sofrendo, conhecer um pouco das iniciativas de conservação que se fazem, né? E ensinar um pouco para os visitantes o que pode ser feito para conservar mais aquelas espécies, né? Então, foi interessante esse exercício, porque os diretores dos zoológicos e aquários do mundo inteiro que aplicaram esse questionário, eles chegaram à conclusão que eles têm que melhorar o seu trabalho nessa área. Perfeito, professor. Ju, você quer complementar? Acho que não. Eu não conhecia esse estudo, muito interessante. Eu acho que realmente, assim, da pouca experiência que eu tenho em alguns zoológicos, eu sinto que ainda falta muito, assim, para a gente atingir o público de uma forma eficiente. Acho que tem potencial para a gente conscientizar as pessoas, mas ainda falta, acho que, medidas mais efetivas de educação ambiental. Tem muitos zoológicos que têm uma visitação enorme e você não consegue atingir todo mundo que vai visitar, né? Então, não sei se investir em dinâmicas ou em placas mais interativas, porque essas placas que ficam nos zoológicos com as letrinhas pequenininhas, muitas vezes ninguém lê, ninguém presta atenção, né? Então, acho que propor atividades mais interativas, mais dinâmicas, que prendam a atenção dos visitantes e que eles saiam de lá refletindo sobre aquilo que eles aprenderam no zoológico, né? Acho que é assim, acho que a gente ainda tem muito o que avançar nesse sentido. Perfeito, perfeito. Eu ia comentar que eu sou melhor de missão engraçada, que acho que quando é mais novinha, né, a gente sempre, acho que quase todo mundo, né, quem teve a oportunidade, quando mais novo, acaba indo frequentando o zoológico pela primeira vez. E falando essas letrinhas, a gente estava vendo, acho que era eu, meu irmão, meu pai, a gente estava vendo sobre os macacos rezos, né, e falou que eles tinham alguma relação com extinção. Eu lembro que meu irmão perguntou, né, que a letrinha era bem pequenininha mesmo, ele perguntou: ah, pai, esses são os macacos restos, porque eles estão em período de extinção. E foi muito engraçado, porque acho que o pessoal todo que estava atrás começou a cascar o bico. Mas eu tinha uma pergunta, o Pedro tem uma próxima, deixa eu só fazer essa pergunta antes, calma aí, Pedro. Que eu quero passar um pouco sobre essa questão da legislação e o que é considerado boas práticas e más práticas nesse meio que são zoológicos, em especial porque a gente, como vocês disseram, houve uma certa evolução com relação à manutenção dos animais nos locais. Hoje em dia eles não ficam mais em gaiolas, não é mais aquela coisa de desenho animado, né, que tinha o leão que ficava na gaiola do pica-pau e tal. Ainda assim, eu fico pensando na questão de espaço, né? O quanto é considerado pequeno para um animal como o porte de um leão, por exemplo, o quanto que é grande. Eu sei que a gente eu não sei se vocês já observaram, mas existem certos zoológicos, alguns vídeos, por exemplo, de animais que vivem fazendo aquela repetição de movimentos. Eu li em algum lugar, quando era bem mais nova, gente, não sei se está errado ou não, meus biólogos me perdoem, mas que isso era sinal de algum tipo de estresse, de ansiedade, de depressão dos animais. E eu queria saber um pouco, se vocês pudessem falar um pouquinho sobre isso, seria legal. Pode começar contigo, Ju.
Eu acho que o professor tem mais conhecimento sobre a legislação, mas eu vou falar basicão, assim. A nossa legislação determina, né, o tamanho mínimo dos recintos que devem ter no zoológico para proporcionar uma qualidade de vida satisfatória para os animais. Mas, claro, que pode ser o maior recinto do mundo que você conseguir fazer, que ainda assim vai ser pequeno para um animal de grande porte que passa o dia inteiro se movimentando, né? Então, aí eu acho que entra um pouco do meu trabalho, que é a parte do enriquecimento ambiental, que é você trazer sempre novidades para o recinto daquele animal e nunca deixar monótono. Então, você pode ter um recinto de um tamanho mínimo, mas se você trazer complexidade para aquele recinto, estruturas diferentes, objetos que o animal possa manipular, explorar, eu acho que isso aumenta um pouco a qualidade de vida deles. Mas realmente, assim, o tamanho dos recintos é determinado na legislação, né? Mas tem essa questão de não ser assim, suficiente. E a gente trabalha com ferramentas que a gente tenta suprir essa falta de espaço, né? Inserindo atividades, inserindo objetos que o animal vai poder interagir e vai gastar o dia dele fazendo coisas que ele faria na natureza, né? O comportamento que você citou, a gente chama de pacing, que é quando o animal anda de um lado para o outro. Isso pode indicar estresse, o que a gente chama de comportamento estereotipado, então o animal faz aquilo sem nenhum motivo específico. A gente tem que levar em consideração o tempo que ele está fazendo isso, porque às vezes o animal faz por um período curto ao longo do dia, e isso não necessariamente significa que aquele animal está estressado, então tem que levar em consideração vários fatores também. Existem animais que já foram muito estressados no passado e tinham esses comportamentos, e depois, melhorando o ambiente, oferecendo estímulos, e você percebendo através de análises comportamentais ou de hormonais que ele está saudável, está com um bem-estar elevado, mas ainda assim ele tem resquícios desses comportamentos estereotipados, né? E aí não necessariamente ele ainda está sob estresse, mas ele ainda faz esses comportamentos. Mas, sim, é um comportamento de estresse, a gente tem vários outros que os animais podem apresentar, e é mostrado em diversos trabalhos que essas práticas de enriquecimento ambiental e do condicionamento também, quando a gente treina os animais, elas reduzem esses níveis de estresse dos animais e proporcionam experiências positivas que eles possam ter no recinto, né? E a gente tem que lembrar que muitos animais são sociais, então você tem que, se quer manter em cativeiro, tem que manter com um grupo social, né? Se você mantiver um animal social isolado, ele vai ter um estresse enorme, né? A Júlia mencionou, então, a questão de também ter um ambiente que provoca os animais, né? Induz curiosidade, aprendizado, né? Para esses animais, isso é sempre muito salutar. Por exemplo, a forma de oferecer o alimento, né? Você deve variar, né? E para que o animal esteja sempre buscando, né? E resolvendo problemas, né? Nesse sentido. Você tem o problema de animais que são predadores de grande porte, né? Pensa, por exemplo, na onça pintada. Qual é o tamanho de território necessário para manter uma população de onça pintada, né? É pelo menos 300 mil hectares. São áreas enormes, né? E um único indivíduo percorre dezenas, centenas de quilômetros, né? Num dia, em poucos dias, né? Então, a natureza desses animais é caminhar muito para encontrar a caça. Aí você reduz ele para um ambiente restrito, né? Esse animal fica estressado. Então, todos os grandes felinos, né, têm esse comportamento em zoológico, fica caminhando de um lado para o outro. Quer dizer, ele não está bem, né? Quer dizer, aquele zoológico não está oferecendo condições adequadas para ele. Deixa eu mostrar um videozinho rápido aqui, interessante para vocês, com o professor Franz de Waal. Ops. Vocês estão vendo? É um trabalho. Estão conseguindo ver esse vídeo? Sim, sim. Sim? A gente conseguiu.
Então, é um estudo sobre justiça. Então, com macaco prego, mostrando como os animais percebem injustiça. Dois animais colocados lado a lado, recebendo pepino ou recebendo uva como recompensa. Então, no início, ambos recebem pepino como recompensa. Então, os macacos pregos apreciam frutas doces como uva muito mais. Então, inicialmente, ambos recebem pepinos de recompensa. Eles têm que fazer uma pequena tarefa de devolver uma pedra, né? E depois ele muda e passa a dar uvas. Olha lá, ele dá uma pedrinha, o macaco tem que devolver e aí ganha um pedaço de pepino de recompensa. Né? Agora, ele dá uva para o outro. E o macaco da esquerda observa que o outro ganhou uva. Aí ele ganha um pepino. Olha o que ele faz. Ele rejeita o pepino, ele joga fora. Olha a revolta dele. Olha a revolta. Né? Então, eu vou parar por aqui, mas isso só para mostrar para vocês que as diferenças, quer dizer, a gente acha que os animais são muito distantes de nós e que só nós é que temos comportamentos mais sofisticados, mais nobres, como justiça, igualdade, né? Altruísmo, etc. Não, esses animais têm também, né? Quem já criou um cachorro em casa sabe perfeitamente disso, né? Então, isso é uma questão também muito séria em zoológica. Quer dizer, os animais percebem quando estão sendo tratados com injustiça, né? Em que um animal pode estar recebendo um tratamento melhor que outro, né? Eles percebem isso, né? Perfeito, professor. O Pedro mandou uma pergunta. Ele perguntou se existe atualmente alguma parceria de zoológicos com escolas. Algum programa que já atinge pessoas em formação, como uma visita guiada no zoo por um biólogo e que demonstra os papéis de conservação? Júlia, acho que você pode responder bem isso. Bom, a experiência que eu tenho é que sim, existem parcerias tanto com escolas quanto universidades para fazerem o que a gente chama de visitas monitoradas, né, as visitas guiadas, que os estudantes vão traçar uma rota já determinada com um assunto específico para tratar de algum assunto. Pode ser tráfico de animais, pode ser alguma espécie ameaçada, isso para escolas, né, crianças pequenas até ensino médio, né? E nas universidades também tem essa parceria para já conhecer mais os bastidores dos zoológicos, né? E aprender um pouco mais como que é o trabalho nos setores que lidam com os animais, no setor de nutrição, no setor de bem-estar e tudo mais. Porque muita gente, por exemplo, que faz veterinária, que faz biologia, não tem conhecimento do papel que o zoológico desempenha no dia a dia, de qual que é o trabalho que a gente faz, né? Tem muitos estudantes de veterinária que não sabem sobre o conceito de bem-estar animal, por exemplo. E aí existe sim essa parceria que eu acho que é uma das formas de se fazer educação ambiental, né? Não sei se o Pedro quer falar alguma coisa. Não, é importante também oferecer treinamento para os professores, né? Sim, com certeza. Existe exigência aqui no Brasil para os professores ensinarem sobre meio ambiente, sobre biodiversidade. Mas a maioria dos professores nunca receberam um treinamento adequado de como tratar esses temas, né? Sim. E aí fica só dando aulas muito teóricas para os alunos, ensinando nomes difíceis, né?
e os alunos não se interessam e não compreendem, né? Então, o ensino de biologia, de conservação, tem que ser mais aplicado. E a visita ao zoológico pode ser uma grande, excelente oportunidade se for bem planejada, né? Assim como a visita a um jardim botânico, né? Então, agora, tem que se treinar os professores, né? Para que eles saibam, antes da visita, já alertar os alunos sobre certos temas, sobre coisas a serem observadas, e depois da visita, que eles possam também elaborar mais com os alunos o que eles aprenderam, né? Então, esse é um aspecto importante. E é aquilo que a gente falou, né? Não adianta os estudantes irem visitar os zoológicos e encontrarem os animais em condições inadequadas, com comportamento estereotipado, com comportamento anormal, apáticos. Isso não vai acrescentar em nada a experiência deles, a educação deles, a formação deles. Então, por isso que a gente fala que o bem-estar está englobado em tudo isso, né? Porque se você não tiver animais bem cuidados, com níveis de bem-estar altos, a experiência dessas crianças vai ser negativa, né? O que não deveria acontecer. E, como o professor disse, acho que falta muito esse embasamento dos professores, deles receberem essas informações. Na minha página eu recebo muita mensagem de professor me perguntando se eu tenho material para disponibilizar ou se eu conheço material de algum lugar para que eles possam passar em sala de aula. Eles têm esse interesse, têm essa vontade, mas às vezes falta uma formação mesmo adequada, um treinamento adequado sobre essas questões, né? E aí, se a gente educasse essas crianças, ensinar essas crianças desde cedo a importância dos zoológicos, sobre os problemas do tráfico, as espécies ameaçadas, a destruição do meio ambiente como um todo, né? Como é importante a gente preservar, com certeza as futuras gerações vão trazer frutos e ações bem melhores, eu espero, né, do que o que a gente está vivendo atualmente, né? Perfeito, perfeito. Eu tinha umas duas perguntinhas. Na verdade, uma dúvida que ficou. Pessoal, se quiserem fazer pergunta, fiquem à vontade, viu? Sobre se é possível a existência de zoos privados, né? Porque, na verdade, eu não sei se todos os zoológicos são financiados pelas instituições públicas, pelo governo, no caso. Ou se é permitido a criação de zoológicos particulares, coisas desse tipo. Sim, é permitido, tanto zoológico, aquário e criadouros, né? Mas há exigências, né? Há exigências na legislação. Isso vale tanto para instituições públicas quanto privadas, né? Então, existe uma definição das exigências mínimas para cada tipo de instituição e a legislação prevê categorias diferentes. Então, há uma ideia de se estimular as instituições de zoológicos, aquários, criadores a sempre melhorarem o seu nível de atuação, né? E existem critérios de avaliação, né? Então, se você quer ir para o melhor nível, que é o nível A, então a legislação prevê claramente o que é exigido em termos de instalações, em termos de pesquisa, em termos de educação, que tem que ser feito. Né? Caso contrário, você não chega ao nível A, talvez ao nível B ou só no nível C. Né? Então, existem essas situações. E essas instituições estão sujeitas à fiscalização, né? Para ver se estão cumprindo, né, adequadamente. E, claro, qualquer visitante que perceber alguma irregularidade também pode denunciar, né? E aí os órgãos públicos farão uma fiscalização. Mas, por exemplo, existem universidades privadas, as universidades católicas, por exemplo. Algumas têm centros de triagem de animais, têm zoológicos, tem. Então, isso existe sim em instituições privadas também, né? Ju? Por exemplo, criadouros de animais ameaçados de extinção, a maioria são privados, né? Então, nós temos vários criadouros de, por exemplo, espécies de aves ameaçadas no Brasil, né? Por exemplo, um outro exemplo bonito
é o do mutum de Alagoas, né? Que a última população foi encontrada em Alagoas e antes essa espécie ocorria em várias outras partes da Mata Atlântica. E esses últimos indivíduos foram capturados, foram colocados num criadouro certificado, privado, né? E aumentou-se a população, né? Como a população era muito baixa, também houve um reforço genético com populações do mutum parecido que tem na Amazônia, né? Que é o mutum cavalo, e eventualmente agora, né, começou-se um trabalho de reintrodução do mutum de Alagoas na natureza. Então, primeiro foi criado uma reserva, né, privada, né, numa área que era de uma usina de cana-de-açúcar, né, e criou-se todas as condições adequadas de proteção, e agora esses animais criados em cativeiros estão sendo retornados para a natureza, né. A mesma coisa no Sudeste está acontecendo com o mutum do Sudeste, né? Que tem um penacho bonito e que está sendo reintroduzido em várias regiões do interior do estado de São Paulo, por exemplo, né? Perfeito, professora. Ju, você vai querer complementar? Não, acho que... Não, tá tudo bem. Então, eu acho que a gente pode passar para a nossa última pergunta, se ninguém tiver mais no chat. Já aproveitando o gancho que o professor comentou, exatamente sobre essa questão, né, para livrar a consciência de todo mundo. Então, quando a gente percebe que um zoológico tem irregularidades e como denunciar, né? Então, a gente faz esse papel, impõe essa cidadania e usa no bom sentido. Então, se vocês puderem ajudar a gente com isso, seria muito legal. Eu acho que é extremamente importante a população ter esse papel de fiscalizar e se vier alguma irregularidade, cobrar, né? O que pode ser feito é falar com o próprio zoológico através das ouvidorias que eles disponibilizam para enviar reclamações, sugestões e propostas, né, de melhoria. E também para os órgãos que fiscalizam esses locais, né? Que no caso é o IBAMA, se eu não me engano. E o IBAMA é responsável por fiscalizar esses locais e ver se eles estão de acordo com a legislação. Uma outra forma também, se você tiver dúvidas, por exemplo, da procedência assim, de um zoológico, se ele mantém animais com qualidade, a procurar no site da... Nossa, agora esqueci o nome. Da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil, da ASAB. E lá eles mantêm um registro de zoológicos que são associados e que têm selos de certificação em bem-estar. Então, a partir disso, você consegue identificar quais zoológicos estão de acordo com as normas que são impostas e estão trabalhando com uma qualidade adequada para os animais, né? Então, a maioria desses órgãos de fiscalização ambiental, né, seja no nível federal, IBAMA e Instituto Chico Mendes, ou os órgãos estaduais ou até municipais, a maioria deles tem número para denúncia, né? Então, esses números variam em diferentes partes do Brasil. Por exemplo, um número geral do IBAMA é 0800 61 80 80. Tem números mais simples, que você diz que denúncia de crimes ambientais, 181, né? E isso pode variar de estado para estado, né? Aqui em Brasília e no DF o número é 162, né? Então, existem esses números e a pessoa não precisa se identificar, pode ser uma denúncia anônima para proteger a pessoa, né? E você deve dizer o que você presenciou, etc. E aí, com essas informações, os órgãos ambientais podem fazer uma fiscalização. Perfeito, professores. Perfeito, Gil. Muito obrigada, gente. Eu acho que foi muito construtivo. Agora calma que vai ser falado. Desestigmatizou muitas coisas que a gente tinha, assim, com relação aos zoológicos, né? A gente vai crescendo. E quando a gente é pequeno é super legal, depois a gente vai crescendo, a gente ouve algumas coisas e acaba que fica no
no ouvir, a gente acaba ficando com aquele receio. Então foi muito, muito, muito importante essa conversa. Eu espero que tenha tirado algumas dúvidas de todo mundo. Uma das coisas que eu ia começar a pedir é, se vocês acharem que puderem, talvez fornecer o contato no chat, no chat para quem estava assistindo, se alguém tiver alguma dúvida a mais e quiser contatar vocês diretamente. Eu acho que é uma validação que a gente precisa fazer e é importante ter esses contatos. E é isso, eu quero agradecer novamente ao professor Braulio, a Júlia. Foi um papo realmente muito, muito enriquecedor e espero que a gente possa contar com vocês nos próximos. Você tem uma coisa? Oi, eu estou escrevendo aqui, peraí. Tranquilo. Pronto, coloquei meu e-mail aí no chat. Se alguém Perfeito, professor. quiser. Perfeito, Gil. Muito obrigada novamente. Se vocês tiverem algum último recadinho para a gente, podem falar, podem ficar à vontade. Eu só queria agradecer pela oportunidade. Eu acho que é sempre importante a gente levantar esse assunto, porque realmente ainda falta muita informação para as pessoas sobre os trabalhos que são feitos nos zoológicos. E sempre que a gente tiver essa oportunidade de falar sobre esse assunto, eu acho que é muito engrandecedor. E queria dizer que eu estou muito feliz de ter participado. Obrigada novamente pela oportunidade. Obrigada ao professor Braulio, que dividiu comigo esse bate-papo. E se alguém quiser saber mais, quiser tirar dúvidas, quiser me acompanhar nas redes sociais, eu deixei aí no chat. E é isso. Obrigada, gente. Legal, igualmente, eu gostei da oportunidade. Eu acho que é importante criar oportunidades como essa para divulgar mais os trabalhos, discutir mais as questões, né? Tem muita questão que as pessoas têm dúvidas, né? É normal. E é importante também fazer uma chamada para as pessoas a colaborarem, né? Então, existem muitas oportunidades aí nos zoológicos, nos aquários, nos criadouros, santuários de vários tipos, nas unidades de conservação, para receber voluntários para trabalhar, né? E com isso as pessoas, os alunos recém-formados, ganham mais experiência, né? E as instituições tem mais gente apoiando, né, nos trabalhos, o que é sempre muito bom. Então, obrigado a todos. Tá? Muito obrigada, gente. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. E é isso, gente. A gente continua na semana que vem. A gente vai falar um pouquinho sobre direitos animais. Essa semana a gente está falando muito sobre animais. E é isso. Eu gostaria de verdade de agradecer a todo mundo que participou. Realmente, eu tô muito feliz com essa conversa, muito empolgada. E é isso, gente. Um beijão. Bom final de semana para todo mundo. Obrigada. Tchau. Tchau, Tchau pessoal. para todos. Obrigado.